Muito boa noite. Todas as pessoas que aqui estão conosco são muito bem-vindas, sejam super bem-vindos ao canal da fotografia. Esse é um programa baseado em fotografia que nós estamos criando. Esse é o primeiro episódio que nós estamos fazendo com convidados públicos, que a gente chama. Esse programa acontece nesse formato de lives, às terças-feiras à noite, às 19 horas. Nossa intenção inicial é fazer dentro de 1h30. Então, esse programa, quem que são os anfitriões desse programa? Eu me chamo Fred Furtado, sou apresentador e trago junto com vocês os fotógrafos Alberto Endrich, Alexandre Sotti, Márcio Lisa e Walter Patrial. Para quem recebeu o convite para entrar aqui, já recebeu uma mini bio ou alguns links de informações sobre eles. Nós manteremos a divulgação dos links e bios deles para a gente economizar e ganhar tempo aqui durante o debate. Qual que é a dinâmica pretendida para a noite? Nós vamos apresentar 4 fotos destes fotógrafos excepcionais. A temática da noite é luz e sombra. 8 fotos. Essas 8 fotos, 2 fotos de cada um. Desculpem, 2 fotos de cada um. E eles irão comentar sobre essas fotos. A gente manterá os microfones da plateia mutados, porém o chat estará disponível para falar conosco e mandar perguntas, sugestões e comentários que podem ser respondidos no decorrer da possibilidade da noite. Tudo bem? Algum de vocês, senhores, quer complementar algo ou podemos começar? Podemos começar. Então, nós vamos abrir a primeira foto da noite, que é, o título vem Autorretrato de Walter Patrial. Walter, a bola está com você. Obrigado, Fred. Antes de mais nada, boa noite, pessoal. Essa foto eu fiz no ano de 2013, depois de ler um livro do Renascimento, né, falando dos grandes mestres. E eu me encantei com um livro de Caravaggio. Falava sobre a bio dele e sobre a maneira com que ele trabalhava a luz. E eu tentei reproduzir, né, o pensamento de Caravaggio nessa foto. Como é difícil, né, a gente ter modelo que faça aquilo que a gente quer. Então eu resolvi fazer autorretrato, né, até mesmo porque colocar o cara aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dentro de uma túnica de lã, para ficar o mais próximo possível de um monge franciscano, né, cozinhando, é difícil. Então eu resolvi eu mesmo fazer. Utilizei uma Sony na época que eu tinha, uma full frame, com uma 2470, e fui fazendo vários testes até chegar nessa foto que eu achei que estava razoável, né? Para falar, não, agora parou por aí, cheguei onde eu queria chegar. Usei flashes, usei softbox, e mais ou menos é isso daí. Enfim, é você mesmo, Walter? É um autorretrato. Ah, não parece você não, cara. Você fez Photoshop aí, eu acho, hein, cara? Não, para, pô. Não, com certeza tem Photoshop, tem Lightroom, tem Photoshop, cara. Tirou um monte de imperfeição aí que eu tô vendo, ó. Não, essas perfeições, mamãe que me deu. Inclusive a modéstia. Aí é muito legal, você vê, a gente percebe a textura te aproximando de uma obra de arte sem ser fotografada, né? De uma obra de tela e pincel. Exatamente, cara. Eu ia falar isso aí. Tá parecendo um quadro mesmo, uma tela, né? Talvez renascentista ali. Me lembra um pouquinho, talvez, Rembrandt, ou alguma coisa assim, mais dramática, né? E as cores da foto estão bem interessantes. Parece uma paleta, né? Parece uma paleta de cores, assim, escolhidas a dedo, assim, né? Tem uma composição de cores interessante aí, que eu acho que é minimalista, né? Interessante. Você vai do marronzinho clarinho ali das velas, quase branco ali, ao preto, passando sempre por tons de marrom, né?
tipo 50 tons de marrons, com exceção da barba branca, né, Walter? Que é igual a minha. Isso aí já entregou tudo, né, cara? Eu acho muito legal. Acho legal a fumaça ali. Eu gosto bastante da fumaça da xícara, saindo da xícara. Eu não sabia como fazer essa fumaça, Betão. E aí, o que eu fiz? Eu usei um incenso, cara. Eu coloquei a mão sobre a xícara para ter um volume de fumaça ali dentro. Tirei quando estava próximo do temporizador, né? Porque eu estava sozinho. Então, eu ficava olhando a luzinha lá, e a hora que foi dar os 10 segundos, eu tirei a mão e um flash disparou na luz, na fumaça. Né? O softbox estava por cima de mim, um outro de frente e um bem fraquinho nas minhas costas, que não fez muito efeito, como eu pretendia que tivesse feito. Mas, enfim, foram 3 flashes aí. Cara, legal. Eu continuo achando... Você estava aí nesse dia? É você mesmo, cara? Cara, não parece, velho. Enfim. Mas esse cara, o Caravaggio era da época do Barroco, se eu não estou enganado, não era, Walter? Barroco. E tinha aquela coisa do chiaro escuro, de brincar muito com altos tons e baixos tons. Sim. Puta, não tem como não remeter ao Barroco, né? Aquela coisa do alta luz, pouca luz. Você quase não tem meio tom na fotografia. Isso é muito exatamente. Ou você tem figura iluminada ou você tem escuridão. Não tem meio termo, né? Você estava de chapéu? Eu não consigo ver aqui. Dá para ver que tem algo cobrindo a cabeça, porque senão acho que ela estaria um pouco mais visível, né? Não sei por quê. Ele é um hábito franciscano. Eu fui atrás de conseguir emprestado um hábito franciscano. E detalhe, quando eu publiquei essa foto, eu recebi uma crítica que o cara falou assim, cara, os monges, eles não usavam, eles usavam pena, você não está usando uma pena. Eu falei, cara, engano seu. Os monges, eles escreviam com bambu. Quem usava pena eram somente pessoas que tinham posses, que tinham renda, porque aquelas penas de escrita eram caras. Então, eles usavam bambu como caneta. Muito bom. Márcio, você se inspirou em uma obra específica ou apenas se inspirou nas luzes de Caravaggio? Pergunta do Márcio da plateia. Nas luzes em si. Pô, que fantástico. E uma fonte única de luz banhando. Bom, só para fazer complementar a apresentação que foi feita, e para quem entrou depois, gente, a gente está gravando esse episódio. A nossa previsão é disponibilizá-lo no nosso canal do YouTube. Então, para dar continuidade e sequência à alimentação de conteúdo do canal da fotografia. Sejam bem-vindos e utilizem o chat. Senhores, podemos... Diga, por favor, Walter. O Henrique perguntou uma coisa a respeito de posição de flash. Eu tenho um flash direcionado para fumaça frontal, com potência mínima, tá? Sem estar direcionado para o meu rosto, mas assim, numa diagonal, indo para a parede. Só para poder captar essa luz que ficaria na fumaça. Um outro flash próximo da lâmpada, próximo da câmera, que está direcionado para mim. Mas também potência bem baixa, porque o meu rosto está sendo iluminado pelas velas. E de cima tem um softbox, que é para iluminar toda a cena que está em cima da mesa, que é luz contínua. O terceiro flash nem influenciou, ele estava atrás de mim, que era para fazer um recorte. Mas acabou não fazendo isso daí. Cara, puta foto, Walter. E o que levou você a compor essa cena? Da onde teve o estalo? Falar, puta, eu vou me autofotografar com uma luz de Caravaggio. Cara, eu gostava muito do filme O Nome da Rosa. Eu li o livro. A Cláudia falou ali, ó. E quando eu assisti o filme, eu falei, cara, daria para fazer alguma coisa parecida. Muito bom, cara. A arte recriando a arte, né? Virando fotografia. Muito bom. Teve pesquisa, Walter? Eu sabia, cara. Na verdade, desculpa, é o Sean Connery na foto, cara. Eu sabia que não era você. Não. Quem dera eu poder fotografar o Sean Connery. Linda foto, velho. Muito bom, gente. Podemos passar para a próxima foto, senhores? Sim. Agora nós temos uma foto
do Alberto Endrich. O título é Indo para o Último Voo. Beto, está com você. Sabe que é engraçado que eu pensei nesse nome, eu pensei no nome dessa foto depois que eu vi ela aqui, né? Que eu li aqui agora, um pouquinho antes, quando você mostrou, né? E parece que, assim, indo para o último voo, parece que o cara vai voar e vai morrer, né, cara? Tipo, vai cair, né? Foi o que eu pensei, Beto. Mas não é isso. É ali, leia-se entre parênteses ali, leia-se o último voo do dia, né? Essa aí é uma foto que eu fiz em 2005, salvo engano. Ali, ó, 11/10/2005. E essa foto, eu tinha que fotografar uma região próxima aqui, que é o Topo do Mundo, é uma pista de uma rampa, né, de paraglider, e eu estava lá fotografando esse esporte, né? E é claro que a gente sempre chega para fotografar essas coisas assim com muita vontade de ver ação, né? Quando a gente fala em esporte, a gente fala de ação, né? Mas eu percebi que tinha algo mais lá nesse dia, né? Que tem toda aquela dinâmica das pessoas arrumando o cordame das velas, né? Esticando as velas no chão e tudo mais. E numa dessas aí o sol já estava um pouco mais baixo, não tão baixo quanto nesse momento aí, mas já estava um pouco mais baixo e eu estava mais abaixo porque as rampas elas são em declive, né? Então eu estava ali mais embaixo, do lado de cá, e de repente uma vela dessas aí, de um paraglider, ela se inflou, né? E ficou lindo, mas aquilo foi um segundo, assim, não deu nem na hora que eu peguei a câmera, ela já tinha baixado, né? E aí eu me posicionei e fiquei esperando. Então, cada coisa que passava ali na frente, eu tenho uma série de fotos desse momento aí. E o que eu gosto disso aí, dentro da nossa temática de luz e sombra, né? Eu gosto de ver esses matinhos, né? Eu gosto de ver aquele sol lá atrás que não está ofuscando muito, né? Porque está por trás da figura do piloto ali, né? Gosto desses matinhos que saem do nada, assim, do preto e tal. Gosto dessa translucência da vela no canto direito aqui. E eu acho que eu fiz uma foto diferente, né? De um esporte que é um esporte de voo e que não tem ninguém voando, né? Mas que sugere isso. Então, basicamente, essa aí é a história da foto. Achei que o pôr do sol estava lindíssimo, né? Apesar de sem nuvem, tinha um haze, assim, tinha uma névoa bem transparente assim, que dava esse reflexo, dava essa aberração cromática, né, na atmosfera, que é um efeito arco-íris, né? Não é fácil a gente pegar um horário desse sem nuvem, que a gente pega esse colorido todo tão intenso, né? E daí no tratamento, né, obviamente eu tenho aí meus presets desde a época que eu fotografava com Kodak Ektachrome e Fujifilm Velve e Prove, essas coisas assim. Eu tenho os meus emuladores, né, que eu mesmo desenvolvo para emular os filmes que eu usava na época, né? Isso me remete muito ao Kodak E100VS, que era bem saturado. Normalmente as cores eram bem vivas, mais vivas do que a cena, né? Quando você puxava isso aí na revelação, um slide desses aí. Então, eu gosto bastante. Essa foto aí é uma das fotos que eu gosto. Eu não estou trazendo para cá fotos que eu acho assim tecnicamente perfeitas, nem nada disso. Eu estou trazendo e vou trazer sempre fotos que eu gosto. Eu acho que esse que é o prazer da coisa, né? Apesar de que, tecnicamente, eu acho que não tem nada a reclamar também. Enfim, estou aberto aí, quem quiser comentar alguma coisa ou perguntar. Muito bom, Beto. E antes que os seus colegas comentem, eu acho importante dizer, gente, que a finalidade desse programa nosso, ou melhor, ele é voltado para qual perfil de público? Para quem tem interesse por fotografia, seja apaixonado por fotografia, seja fotógrafo amador com experiência ou sem, profissional, ou tenha interesse. Falou que tem alguma afeição ou afinidade por fotografia, cai para dentro e convide quem você conhece que tem. Podem seguir, senhores. Quem debate ela com o Beto? Betão, essa foto tua lembra fim de dia no salar, cara, quando o sol fica rasante. Essas graminhas iluminadas lembra muito os hexágonos, né? As figuras geométricas que pegam a luz só no topo deles, das formações. E aí tá pegando só as graminhas, assim, ó. Só quando a luz ela incide rasante, baixinho, né?
ela passa direto ali, atravessa aquilo ali. Bem bacana, cara. Você lembra a época que foi feita, não? 2005. Não, período do ano. Período. O período do ano tá aqui, ó. Foi na primavera, ó. 11 de outubro. Tá, final da primavera, tem a data, né? Aqui, tem a data, 11/10. Fim de primavera, período seco, né? Então você tem uma quantidade de névoa, de poeira no ar. Sim, exatamente. Tinha uma névoazinha, e essa névoa que dá essa coloração do céu aí. Quando você não tem nuvem, né? Dificilmente você tem essa coloração quando você não tem névoa. E aí o que acontece? Quando os raios solares passam através das gotículas, né? Eles desviam, né? E a frequência vai cada uma para um canto. Então normalmente fica esse mais amarelado embaixo e também tem o azul da atmosfera em cima que predomina, né? Sim, e aí dá essas nuances de rosado e tudo mais que eu acho bem legal. Região de Cerrado. Região de Cerrado tem muita, como é que fala? Aqui, pelo menos para nós, né? Tem muita queimada mês de julho, mês de agosto. E é quando tem os pôres de sol mais lindos, né, cara? É verdade. Aquela fumaça, aquela névoa, e ela funciona como um filtro. Exatamente. Um filtro que acaba colorindo tudo. Não foi o caso nesse dia, não. Era mais uma neblina mesmo, mas ralinha. Olha o lugar, Brumadinho. Brumadinho. Fantástico. E Beto, esse velame que aparece no cantinho direito, ele é proposital ou, na sua opinião, ele não deveria estar aí? Não, ele é proposital, mas assim, proposital espontâneo, né? A turma estava por ali mexendo e tal, o que ia para frente eu deixava. Eu percebi no primeiro momento a translucência, né? Quando um velame subiu, eu contei a história, o velame subiu, eu achei bonito. Fui pegar a câmera e ele já tinha baixado. Então, eu fotografei para um lado, para o outro. Eu tenho várias fotos do dia, tenho fotos bem legais disso aí, com outras pessoas também, com outros velames levantados, né? Levantados não para o alto, mas rentes ao chão ali, que quando eles esticam aquilo e eles vão voar, eles começam a puxar e ele infla, né? E daí ele começa a subir devagar, dá para fazer várias fotos. E esse aí, alguém estava mexendo ali do lado, ficou enquanto o cara estava passando e eu gosto disso aí, eu gosto desse detalhe, é mais alguma coisa que mostra o cotidiano do esporte, né? Pois é, eu tenho muito amigo que tiraria. Eu, particularmente, eu acho que ele valoriza muito a fotografia, né? Eu tenho uma tendência, eu sou meio chato com foto, eu gosto de tirar aquelas coisinhas, mas eu não sei, esse vermelho no canto da foto, não sei, para mim, inclusive, ele ajuda na composição. Ele realça os tons coloridos, né? Ele elimina um pouco desse grande vazio, né, que a gente tem. Ele, na verdade, ele monta o primeiro plano da foto, né? Ele é o primeiro plano da foto, né? Então a foto sem ele não teria um primeiro plano. Ela tem um primeiro plano vazio, né? Escuro, totalmente escuro. A foto já começaria no segundo plano com aquele matinho iluminado ao lado esquerdo ali, né? Que seria também minimalista, mas talvez ficaria legal também a foto sem ele, né? Mas acho que não, caso dessa foto aí é sem ele. Eu gosto dele ali. Porque na pós, assim, a gente sabe que é super tranquilo tirar, mas eu não tiraria, não. Seria bem tranquilo tirar, com certeza, né? Às vezes, dependendo, por exemplo, se fosse para fazer um anúncio de um campeonato, alguma coisa assim, que eu acho que não seria uma foto voando, né? Mas se fosse para fazer, por exemplo, um anúncio de um campeonato, provavelmente teria que tirar para caber um lettering aqui, alguma coisa assim, né? Para ficar uma foto mais minimalista, né? Mais gráfica, digamos. Mas eu gosto muito. Eu acho que fotos de cotidiano, de qualquer coisa, elas precisam desse movimento aí, de ter elementos, né? Variados que representam aquela atividade ali. Mas é isso. Muito bom. O Lorde está perguntando se foi na mão ou no tripé. Isso. Na mão. Quem está perguntando? O Lorde. Na mão. Deixa eu ver o tempo de exposição dela aqui. 1 para 1000. 1 para 1000 você faz
E é uma lente grande angular, né? É uma 20-35, com lente grande angular, a gente não tem muito medo assim de balançar as coisas, né? Aí que estabiliza, não. Você vê que, inclusive, a maioria das lentes grandes angulares não tem estabilizador de imagem, né? Só as Não teles, tem necessidade. Muito bom. Senhores, e como tudo é ao vivo nosso aqui, a gente gostaria de fazer um teste para uma possível falha técnica que estamos tendo. Alê, só que você nos ouve e comunica com a gente? De volta aqui, ó. Está de volta, ok? Vendo tudo tranquilo? Estou tranquilo. Gente, só para a gente fazer um teste mesmo, tá? Já ouvi em algum lugar uma história que quem sabe faz ao vivo, não é isso? É isso mesmo, Marcinho. Falou e disse. Vou até criar um bordão aqui agora, quer ver? Eu venho de Barbacena, né? A cidade dos loucos. Estou louco, meu. Desculpa, não resisti. Eu achei excelente o debate das fotos até agora. Essa foto maravilhosa do Beto também, esse aspecto onírico dela, né? O guerreiro voltando ao final da jornada para casa. Podemos passar para a próxima foto. Temos mais alguma consideração? Fiquem à vontade. E a cabeça baixa, cara, ela reflete o cansaço no final do dia, literalmente, né? Cara, é uma introspecção, talvez, né? Eu não sei se seria ali um cansaço. Na verdade, pode ser, né? Pode ser realmente um cansaço. Ou, de repente, o cara estava olhando para o pé. Também. Vai que o cara... eu tenho quase certeza, Beto, que era o cadarço que estava desamarrado, cara. Pode ser, é verdade, pode ser, né? Ô, Beto, tem coisas que são poéticas e tem coisas que são bem práticas, né? Como o cadastro desamarrado. Essa daí é a rampa de saída, né, Beto? Na verdade, ela tem saída para os dois lados. Para aquele lado lá... Mas lá no alto, não é isso? O lado alto é o moedão. Você esteve lá comigo, né? É o moedão. Aquele lado é onde o sol se põe. O lado de cá é o moedinha, que é a rampinha mais, né? Não tem tanta altitude e tudo mais. Mas depende do vento, eles decolam para um lado ou para o outro. Sim, sim. Muito bom. Muito bem. Perfeito. Muito bom, senhores. As pessoas que estão presentes conosco, se puder dar um feedback breve ali no chat sobre áudio e vídeo, se está indo tudo ok para vocês. Nós vamos passar para a próxima foto, que é o chamado. Nós chamamos por você e você voltou para nós. Alexandre Sotti, fala para a gente. Foi estratégica essa, né? Bom, chamado. A foto do sem querer querendo, digamos assim. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo acontece frequentemente. Você está focado no trabalho, mirando para alguma coisa, fazendo aquilo que você veio fazer. Nesse caso, a gente estava fotografando os atletas de caiaque pegando onda e atrás de mim tinha essa pintura, digamos assim. E foi sem querer, foi uma hora de troca de equipamento, alguma coisa que eu tive que fazer, que eu olhei para trás. Na hora que eu vi, eu não tinha, e eu estava trabalhando, a gente estava focado nas ondas ali, né? Eu tive que virar com o que eu tinha ali, a sorte que eu tinha uma tele na minha mão. A gente estava no Havaí aí, né, nesse dia, na ilha principal lá, perto de Honolulu. E eu fiz essa foto, acho que no máximo mais duas, alternando aí a distância focal. E saiu o que saiu. Depois voltei para lá e continuei na onda, focado no que os caras estavam fazendo, meio que filmando, fotografando ao mesmo tempo. Então, essa foi uma sem querer querendo. Tanto é que eu só notei a presença do pico daquela montanha lá de trás, no fundo, depois que eu abri a foto para tratar. Eu não tinha nem visto. Eu só vi o raio e falei, cara, preciso fotografar esse raio. Virei ao contrário e continuei fazendo o que eu estava fazendo. Não sei se isso é comum. No barco, Ale? Não, eu tava em terra, mas eu tava numa ponta, né? Tem praia, tem mais água para os dois lados aí. Eu tava pertinho das pedras fotografando as ondas do lado de cá. Eu não lembro exatamente onde é isso, mas é pro lado de Waikiki ali, mas não é Waikiki, é só pro mesmo lado assim. Essa é aquela ilha o horário da foto, famoso, né? Como é que é? Pode falar, Marcinho.
Opa, não, vamos lá. Essa é a ilha que tem o vulcão famoso, não é? Não, não é. O vulcão famoso é a Big Island. O Honolulu fica na ilha principal, que eu acho que chama Oahu. Enfim, é onde todos os voos chegam, a maioria dos voos chegam, na verdade, né? E foi nossa primeira missão lá. A gente chegou para passar quase um mês no Havaí, e essa foi a primeira ilha que a gente escolheu ficar. E era não tinha cachoeira. A curiosidade dessa ilha, a gente estava para filmar o caiaque do off, né? E essa ilha particularmente não tinha cachoeira, mas a gente tinha as ondas e a gente queria colocar os caiaques na onda porque tem uma modalidade de caiaque que é de surf, né? Então foi praticamente para isso. O Lorne pergunta qual o horário da foto, Ale. Cara, não tenho ideia. Com certeza um finalzão de tarde aí, mas eu não lembro, cara. Podia até ter visto lá no X dela, mas não lembro de verdade. Mas com certeza já, sei lá, depois de 4h30, alguma coisa assim, né? E tem construções, prédios ali ou é uma impressão minha? Tem, cara. Gente, provavelmente aconteceu com o Ale o mesmo problema que estava acontecendo com ele antes de vir para a apresentação da foto dele. Então, eu vou tentar me comunicar com ele aqui. Porque quando ele deu essa travada aqui, não sei se aparece assim para vocês, mas o vídeo dele travou para mim. Isso aconteceu 2 vezes com ele antes, sabe? É até por isso que eu acho que eu estava focado muito mais do alho ali, porque não era uma coisa bonita, a paisagem para lá. O que tornou ela bonita foi o raio. O Ale, volta uns 10 minutos de fala que você estava mudo. Você estava mudinho, cara. Eu até achei que você tinha ficado chateado com a pergunta. Hello? Ele está voltando, ainda parece uma espécie de lag, cara, de conexão. Ele perguntou ali para a gente se ele caiu. Agora eu acho que ele caiu de fato. Ele deve ter saído e voltando agora. Bom, agora é um bom momento. Vocês querem falar mal da foto do Ale, gente? Fica tranquilo. É verdade. Tem certeza que ele não está escutando, Fred? Pode descer? Bom, eu não tenho certeza, mas assim, a gente... Dá para dar um. Muito bom. Deixa eu abrir o participante só para ver se ele está voltando aqui. Gente, eu sugiro a gente passar para a próxima foto. Que eu vou falar mal. Então pronto, tá feito. Vai tranquilo, Walter. Chegou? Então, agora, falando sério, não, eu acho que ele... chegou, ele está aqui. Espera aí, deixa eu prepará-lo aqui. Fala, pronto, galera. Aí, voltou. Desculpem. Sem problemas. Do interior. Literalmente, né, cara? Esse tipo de brecha de luz é chamada de luz divina, né, cara? E quando você consegue uma cena dessa daí, é literalmente um achado. A luz divina não está ali a qualquer momento e para qualquer um. E, Ale, na verdade, a hora que você caiu, eu tinha perguntado se eram realmente umas construções que tem ali no fundo, é isso? Aí você caiu. Então, eu estava falando que é uma cidade, sim, eu não lembro o nome dessa cidade, é um bairro, provavelmente, ali próximo a Honolulu, eu não lembro o nome. E, como eu falei, a gente estava focado ali em fazer algo rápido para a gravação. A gente ia passar muito pouco tempo nessa ilha aí, que era uma ilha que não tinha cachoeira. Então, a gente só estava aí por causa dos caiaques nas ondas, entendeu? Então, foi muito rápido, a gente eu com certeza não vou lembrar desses nomes. Eu sei que é para o lado de Waikiki. Boa. O Paulo Renato Carvalho pergunta se tem um ponto azul na montanha. Luz? Não, cara. Ele comenta, né? Então, eu vi esse ponto também. Deve ser algum erro de pixel na hora de exportar a foto. Não tem esse ponto aí. Eu vi agora esse ponto também apareceu na foto anterior e apareceu na anterior. Eu acho que pode ser na tela. Pode ser da minha tela esse ponto, talvez, então. Exatamente. Volta uma aí, Fredão, pra gente ver. Espera aí, vamos testar. Ele está aqui, ó. É verdade, tá aí. Fred, passa um paninho com álcool na tela, cara. Não, mas isso não... tenta cuspe, cara. Eu já fui no cuspe direto, eu sou treinado nisso. E não saiu? Aqui, ó.
Eu Não, não esfreguei saiu. uma flanela na minha tela para poder limpar aqui. Então, gente, se fosse coletivo, todo mundo limpa ao mesmo tempo que ela sai. Ou, Peço desculpas, tiver, então. Obrigado, Paulo, por notar isso pra gente aí. Ô, Fred, você não tem... Sabe aquele corretivo branco? Rapaz, eu tenho um guardado ali. Passa na tela, cara, que deve resolver. E aí eu vou ficar com ele aqui do lado, que em cada foto que aparecer eu vou fazendo uma pintura, uma interação diferente na foto de vocês. Esse é da época do Liquid Paper? Exatamente, é isso aí. Valeu de mãozinha levantada, vamos lá. Eu só queria deixar você tranquilo para dizer que você cagou em todas as fotos. Cagou. Todo mundo vai olhar pro pontinho agora. Já que eu não apresentei nenhuma arte, eu falei assim, gente, se eu colocar um pontinho azul, ninguém vai perceber. Já sei, o que é um pontinho azul no meio da foto? Não é luz e sombra, velho. O Fred botou a luzinha dele aí, ó, um vagalume nas fotos da galera. Eu uso voltar da barra. Ah, a Dani falou que da barra de compartilhamento. Eu já tentei voltar aqui, Dani, mas não deu mesmo não. Pode ter sido alguma falha, mas pode ser alguma falha mesmo da minha tela aqui e a gente, infelizmente, não vai conseguir corrigir isso agora. Então, significa que vocês já conhecem um pedaço de cada foto que vai passar, não é isso? Isso não é falha da tela, não. A falha da sua tela aparece só para você. A imagem está dentro do computador e vem direto para todo mundo. É alguma coisa... É do PTT. Mas enfim, vamos adiante, gente. Da transmissão. Vamos embora. Sombra e luz e ponto. Juliano. É isso aí. Juliano Lorne. Realmente. Boa. Gente, mais comentários? Podemos passar para a próxima? Eu queria só falar que eu acho super bacana aí, quando eu vejo um sol poente e tal, eu falei da minha foto que não tinha nuvens, né? Eu acho que as nuvens, elas dão uma dinâmica super legal para a foto de nascente, de poente. Nesse caso aqui, né, a gente vê que está bem cinzento o céu, né? E o ambiente também está bem escuro, né? E o raio solar, ele incide exatamente numa península aqui, ou numa ilhota, não sei, né? E parece que foi uma coisa que o Ale ficou lá 3 meses esperando, saca? Aquelas fotos que o cara fica 3 meses esperando o sol chegar e bater no lugar certo na hora certa. É meio que isso, né? Muito legal. Hoje vai acontecer. Muito Mas bacana. ele ouviu o chamado, né? Mas sabe uma curiosidade aqui, eu falei isso daquela outra vez no nosso piloto e é o que acontece no meu trabalho, pelo menos. As coisas não são planejadas, né? A gente não consegue planejar, porque a gente está sempre buscando alguma coisa que é difícil, você tem que depender do tempo, do tempo de gravação, né? De todo o tempo que a gente está gastando naquele lugar. Então, nunca, ou 99% das vezes, eu nunca estou parado ali planejando alguma coisa. É sempre meio que no susto. É muito legal. É música, né, cara? É igual improviso musical. É jazz, né, Fredão? É jazz. É estar onde você está e dançar com o que estiver acontecendo em volta, né? Exatamente. Muito bom. Vamos lá, senhores. Vai vir um pontinho azul aí agora e vai ter uma foto em volta, tá bom? A sorte que eu acho que o fundo da foto é azul, olha hein? Aí. Cara, essa não vale, cara. No olho do peixe o negócio. Cara, genial, genial. Ver. Cadê o pontinho azul? Uai, você não viu? Vocês gostaram tanto que eu coloquei uns 8 milhões, mais ou menos. O fundo era preto. Gente, essa foto se chama Galápagos. Está nas mãos e na voz do poeta que a compôs, Márcio Liza. É com você. Caraca, velho. Fiquei até emocionado agora, mas vamos lá. Bom, essa foto é em Galápagos. Esse é um lugar, uma ilha chamada Ilha de Darwin, que fica bem... Bom, Galápagos já é um arquipélago remoto, ele já está aí a perto de 1.000 quilômetros da costa do Equador. E essa ilha chamada Ilha de Darwin, ela fica remota do arquipélago de Galápagos, né? E curiosamente, essa ilha, apesar de ter o nome de Darwin, Darwin esteve nas Galápagos em 1835, que inspirou ele a escrever lá o famoso A Evolução oh meu Deus, A Origem das Espécies, né? Mas curiosamente ele nunca pisou nessa ilha. Curioso porque tem o nome de Darwin, né? Mas
ele conheceu outras ilhas, obviamente, em Galápagos, mas ele nunca esteve aqui. Esses peixinhos, a gente chama de Pacific Creelfish. Eles vivem em grandes, ia falar bando, né? Bando de peixe é de chorar. Mas vamos lá, grandes cardumes de, de peixes. E por que eu trouxe essa foto? Por uma apresentação onde o tema é luz e sombra. Reparem que os peixes que estão mais próximos da gente, eles são vermelhos. Os que estão mais afastados estão azulados. Significa que eles têm cores diferentes? Não. Na verdade, assim, eu costumo brincar que sempre faço essa pergunta para a galera, para que a gente usa um flash fora d'água? Basicamente, para quê? Para criar luz e sombra. Debaixo d'água, a gente usa um flash não necessariamente para trazer luz e sombra, e sim para trazer as cores da fotografia de volta. Ou seja, esses peixes que vocês estão vendo, todos eles são vermelhos. A diferença é que aonde o flash chegou, ou onde o flash bateu, vamos dizer assim, ele trouxe o vermelho do peixe de volta. Na verdade, isso é um fenômeno que acontece debaixo da água. A água acaba filtrando o espectro de luz e ela vai absorvendo todos os comprimentos de onda. Então, ela absorve o vermelho, absorve o amarelo, até que você vai chegar uma hora que você tem a foto inteirinha azulada. Então, para isso, principalmente, que a gente usa o flash debaixo d'água. O flash serve mais do que criar luz e sombra, ele serve para trazer as cores de volta. E uma característica legal dessa foto é que esse é um lugar que a gente vai para mergulhar com os grandes cardumes de tubarão-martelo, né? Mas só que tem momentos que você não tem martelo na água, então você fica lá no fundo, grudado numa pedra, até porque tem muita correnteza. Reparem, inclusive, que todos os peixes estão virando para o mesmo lado. O que significa isso? Eles estão nadando contra a corrente. Por quê? Eles ficam esperando vir partículas em suspensão para eles se alimentarem. Então, quando você cair num mergulho, ver um monte de peixe alinhado para o mesmo lado, pode ter certeza que é um mergulho com corrente e normalmente não é fraco. Mas eu quis trazer essa foto justamente para poder falar um pouquinho dessa característica da fotografia subaquática, né? Falar principalmente do tema luz e quase nada do tema sombra, para falar a verdade. Isso aí. Que profundidade você estava, Márcio? O Henrique Mourão te pergunta. Não é um lugar fundo, a gente devia estar aí uns 15, 17 metros. E aí esse mergulho ele tem uma característica de muita corrente. Então, por exemplo, se a gente quer cair numa pedra num lugar X, o barquinho já te joga num lugar Y, sabendo que a corrente vai te levar naturalmente para esses lugares X. Mas nada diferente de uns 15, 17 metros. Bem. Senhores, parece... o Ale tá ali. Ale, achei que você tinha travado de novo. Já fiquei neurado, foi mal. Não, foi um teste aqui para ver se estava esperto. Entendi. Fica durinho. Parece que foi mesmo. Ele fez isso. Ficou durinho? Vai ter sacanagem. Ô, Márcio, eu tenho uma pergunta. Como que você estava usando os 2 braços de flash aí? 2 braços e 2 flashes, sim. Conta pra galera qual é a dificuldade, se é que você teve nesse dia, mas qual que é a dificuldade de quando você está com esses 2 braços abertos e a corrente está forte e você ainda tem o domo do housing contra a corrente. Não é desesperador o negócio? Tem que segurar na pedra com uma mão. Pois é, cara, porque aqui especialmente você não consegue ficar parado na coluna d'água. O único jeito, porque esse é um ponto específico nessa ilha de Darwin que a gente desce para ver tubarão-martelo. E assim, cardumes de 50, 80 bichos, é um lugar incrível, mas às vezes os martelos não estão lá. Então você tem que literalmente, o que eu fazia aqui, eu travava a perna, colocava uma pedra entre as pernas. Para quê? Para poder ficar com as 2 mãos na câmera, porque a corrente é bem forte nesse lugar. E aí, assim, você coloca... para quem nunca viu uma câmera subaquática, você fica com os flashes presos à estrutura da câmera como se fossem 2 braços, só que esses braços são flexíveis. E a hora que bate a corrente, cara, o flash que está virado para o lugar certo vai para trás, é o diabo, é o diabo. Exatamente.
Não, é por isso que eu trouxe isso, porque é justamente são detalhes da fotografia sub que a maioria das pessoas nem imagina que aconteça, né? E geralmente as caixas, o próprio domo e essa coisa do flash sair por causa da corrente é desesperador, né, cara? Pois é, tem o que a gente chama de arrasto, né? Então, você fica muito lerdo na água. Você não, diferente quando você está sem equipamento nenhum, que você não gera tanto arrasto quando você está com câmera, cilindro, colete, esse monte de coisa badulaque pendurado no corpo, né? É. E eu só queria acrescentar mais uma coisa, que para quem está assistindo e mergulha, é interessante porque esse efeito você faz com a própria lanterna, né? Você pode notar essa diferença, né? Já próximo dos... Nem precisa chegar a 10 metros, né, Fred? O Márcio. A gente já consegue, com uma lanterninha simples, enxergar a cor real daquilo que a gente está vendo azul, né? Ou quase azulado. Exatamente, isso aí. E é um peixinho bem simpático. O ruim, assim, quando você quer fazer uma foto deles, é bacana. O duro, quando você tem um martelo na tua frente e você tem esse monte de peixinho entre o martelo e a tua câmera. Então, putz, aí nessa hora você quer que eles sumam todos, porque se o flash bate no peixinho, acaba iluminando o peixinho e acaba não dando um destaque legal para o martelo, né? Exatamente. Então eu brinco que nesse caso, recomendo, não façam isso em casa. O que eu fazia quando o bicho estava chegando perto, eu nadava em direção a ele. Por quê? Como os pequenos, esses peixinhos, eles são mais rápidos do que um martelo, eles abriam rapidamente. Aí eu tinha um martelo limpinho para fotografar na minha frente. Boa. Achei que você ia falar, eu passava a rede. Boa! Uma rede subaquática, né? Em Galápagos, né? Em Galápagos. Nossa senhora, cana na certa, velho. Você ia ficar em Galápagos. Ia, com certeza ia ficar morando por ali. Eu tenho um isso aí. pequeno comentário rápido para fazer. Eu acho que a turma toda que está vendo aí concordaria comigo em relação a essa foto. É que eu usaria ela de fundo de tela no meu computador. Quem aí usaria essa foto de fundo de tela, galera? Não, porque ela é bem singela, assim, tem peixinhos, são bonitinhos, né? Estão todos alinhadinhos, assim. Num determinado momento aqui, eu tive um pensamento ruim com a foto, porque parece aqueles bombardeios, né, que tem quando o avião joga aquele tanto de bomba. Parece. Rapaz, olha só. Mas é muito bonitinho, cara. É uma foto muito atraente, assim, visualmente muito atraente, né? Muito legal, um quadro. É meiga, né, Beto? Aquela foto para colocar no quarto do filho, né? Uma foto doce, doce. Pois uma foto doce. Né? Vendida para o Beto. Poesia. Vendido. Isso aqui é um leilão, gente, na verdade. Brincadeira. Quem dá mais, quem dá mais. Não que não possa ser, mas não é, tá bom? Não possa ser. Não tenho nada contra esse tipo de... O Walter já colocou ali, o cara é muito esperto. Boa sua foto lá, Marcinho. Olha o Walter. A gente faz um meia-culpa técnico, gente, que da mesma forma que teve o pingo azul na foto do Alê, tem 2 riscos vermelhos aqui nos peixes à direita e um fora, inclusive, aqui da tela. Então depois a gente vai pesquisar isso, tá? Caso aconteça. Nossa, é mesmo, cara? Agora que eu vi. A Dani percebeu aqui, a Dani Abras, e comentou. Eu não tô vendo Dani, isso, não. você é mó cagueta, hein? Eu vou deixar... Eu bati um print aqui. Eu não tô vendo isso não, viu? Esse risco então, azul. Eu vou mandar um print daqui a pouco ali no grupo para a gente poder ver. Vamos fazer a lateral direita, Beto. Limpa novamente a tela para eu poder fazer o print com melhor qualidade. Então, eu já até printei aqui, mas eu não tô vendo risco azul, não. A Dani nunca fala nada, vai falar só para zoar a gente, cara. O Paulo Renato ali, ó. A Dani ia dormir, eu acho. Muito bem. Senhores, sigamos ou permanecemos? Vamos em frente. Temos agora mais este quadro, essa poesia. O título é Machu Picchu. Vem de uma criatura que abriu a noite se autorretratando. Então, o poeta que partiu do olhar para dentro vem aqui para olhar para fora. Apresente a foto, Walter Patrial. Opa! Cara, essa foto vem de uma correria maluca, cara, porque, na verdade,
era a segunda, acho que a segunda ou terceira vez que eu estava indo para Machu Picchu com grupos, e eu sabia que daria para fazer alguma foto desse tipo. Então, eu subi com o grupo, cara, e falei assim, vamos, sobe a escadaria, tem que passar por esse ponto, que a gente tem que chegar em tal lugar para poder fazer a foto que a gente está pretendendo. Porque eu já tinha falado alguma coisa a respeito da luz, de como ela se comportava nesse lugar, né? Porque, como eu já tinha ido algumas outras vezes, então eu já mais ou menos sabia como é que processava a dinâmica dentro do sítio. Então, eu corri com o grupo para posicionar eles nesse local, para esperar justamente o sol ficar atrás dessa casinha, né, que tem no ponto mais alto lá em Machu Picchu. E nós conseguimos fazer essa foto, que é a foto iluminando o sítio arqueológico e deixando o restante onde a gente estava na sombra. Uma pessoa que estava no grupo, ela foi mais à frente e conseguiu uma foto ainda mais espetacular do que eu tinha programado para eles. Que ele conseguiu pegar a luz no outro lado do vale. Eu fiquei focado só no sítio arqueológico e acabei não vendo o outro lado. Mas saíram fotos fabulosas nesse dia. Pô, ô Walter. Isso é começo do dia ou final, Walter? Começo do dia. É um nascente. É cedinho. Tá. E o que é aquele negocinho vermelho perto da casinha ali? Então, tem um comentário a fazer, gente. Você parece, parente do dúvida... pontinho azul que está bem aqui, ó. Bem tá o pontinho azul. E eu fui sair da tela principal aqui para compartilhar no nosso grupo um print para ter de registro. Na minha tela do WhatsApp, estão os riscos e o ponto estão lá. Então, a minha tela, durante esse programa nosso, ela começou a se deteriorar por algum motivo. Tá bem? Muito bom. Vamos acelerar que daqui a pouco vai virar o caos isso aqui. Tem uma fumaça subindo aqui, é da foto, Walter? Não! Diga, fala ali. Walter, cara, o que eu acho fantástico nessa foto é que, geralmente, quando a gente está nesse tipo de lugar, a gente não quer ter turista nas fotos, né? Sim. Agora, você fez uma composição mágica aí, cara, porque ficou tudo maravilhoso e as pessoas que estão ali para ver aquilo ficaram perfeitas também. Ou você não mal nota no início, mas quando você presta atenção, tá tudo muito harmônico, cara. Achei fantástico essa composição. Então, cara, eu acho que o contraluz acaba deixando as pessoas meio que integradas na paisagem, né? Uhum. Sem muito colorido de roupa, sem mostrar muito essa questão particular de cada indivíduo. Mostra ele, sim, integrando a cena, mas não em particular. Ele mostra um todo, né? Isso é uma característica do contraluz. Paisagens no contraluz. Com certeza, ficou incrível. Eu acho muito legal, cara, essa luz batendo nessa graminha aqui bem na frente da foto. Bem no primeiro plano, né? Exatamente. E essa elipse, né, desses planos, desses degraus, desses níveis, né, levando exatamente para o assunto, né, que cai nas pessoas que estão ali observando. Obviamente a gente percebe isso, né, que elas estão observando a paisagem. O sol escondido ali atrás, eu acho que foi bastante pertinente, acho muito interessante. E essa luz dele atravessando as montanhas lá atrás, né? E o engraçado aí, Beto, se eu desse um passo para trás, eu tiraria a foto do sol e não do sol encoberto pela casinha. Pois é. Eu acho bem legal, porque eu acho que o sol aqui, mais do que isso, ele ia acabar chamando muita atenção. E acho que ele está numa medida boa, né? Gosto de como aquela montanha ali acima das ruínas, né? Esse pico maior, que eu não sei o nome. Enfim, gosto de como essa luz fica dividida ali, né? Dá para a gente ver claramente onde a luz incide e onde ela não incide, né? E acho que fica bonito isso. É uma luz dura, né? Porém, tá bem poética, assim, tá bem bonito, né? E o aprofundamento que acontece não só no mar, né? Como o Marcinho explicou, mas de forma muito menos densa, a atmosfera ela funciona como o mar. A atmosfera também, enquanto no mar você tem a perda da luz vermelha, né, dos magentas, do laranja, etc. Você tem poucos metros, na Terra você tem alguns quilômetros, em poucos quilômetros, né?
você vai perdendo campo de campo cromático, né? Exatamente para o azul, né? Porque o ar é igual à água, a mesma coisa. Só que você consegue uma profundidade maior, né? E aí é legal essa profundidade aí que você mostra a dimensão do lugar, né? O tamanho do lugar. A gente vê o azul das montanhas ao fundo e vê essa graminha aqui, porque também se não tivesse esse solzinho aqui na frente, a foto não seria a mesma coisa, cara. Seria um primeiro plano morto, né? Sim. Então eu acho muito legal. Eu gosto muito de primeiros planos vazios. Eu adoro explorar o vazio, né? Eu já falei com vocês, mas é muito legal. Eu também gosto das outras coisas. E isso aqui eu acho que valorizou bastante esse primeiro plano aí. Ó, a Mari Leal... Não sei se foi... desculpe, fala aí. A Mari perguntou se foi no amanhecer. Foi no amanhecer, Mari. No primeiro dia, a primeira vez que eu fui para Machu Picchu, eu fui sozinho. Eu fiz um percurso sozinho e eu tinha feito uma travessia. Então eu cheguei logo cedo em Machu Picchu e tive a oportunidade de ver Machu Picchu praticamente vazio. E quando eu levei os clientes, eu falei, cara, nós vamos ter que subir no primeiro ônibus, nós vamos ter que madrugar para subir logo no primeiro ônibus, porque nós vamos ter imagens fabulosas antes que a coisa tome conta. Porque quando chega 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, aquilo está entupido de gente. Aí você não faz mais nada, né? E uma coisa interessante foi que eu acabei tendo que fazer uma foto com velocidade alta para a paisagem, 1/500, cara. Subindo o ISO para 3.200, porque eu queria fazer uma profundidade de campo grande, apesar de estar usando uma 24 milímetros, né? Mas eu precisava ter velocidade, porque não pode usar tripé no sítio arqueológico. Então, é tudo na mão. Então, por isso, eu ter feito 1/500, para eu garantir que ela ia ficar boa, que ia ficar nítida, né? Mesmo sem usar o tripé. Super garantia, né? E eu queria usar o filtro ND para dar uma escurecida no céu. Porque com o sol a essa altura, já está super claro. E eu queria dar a impressão de que ainda estava dentro daquele período do amanhecer. Legal. A hora que você falou que deu um passinho para trás, Walter, para esconder o sol, eu pensei que você ia falar que você tinha caído no rio lá no, como chama, Urubamba, alguma coisa assim. Caiu no Urubamba. E não sei se foi proposital, mas... E aí você pode falar, mas você pode mentir também, tá? Não tem problema. Repara que do sol você tem uma diagonal muito forte formada pela sombra que te leva ao Huayna Picchu e à cidade principal, né? Ou seja, essa diagonal escura que começa onde está o sol, repara, ela leva o teu olhar até a cidade, até o Huayna Picchu, acho que é o Huayna Picchu, eu nem lembro mais, acho que é o nome dessa montanha que a gente está vendo, não é? É o Huayna Picchu. É isso aí. Lisa, ó, você matou em cima. Eu tinha pensado exatamente isso. Tudo planejado. Genial. Nunca Tudo menti planejado. tanto na minha vida, cara. Só 10% que a gente conta aqui é mentira, o resto é só fingimento. Não, mas é impressionante como conduz o olhar essa diagonal. Você vê, é uma linha praticamente direto, escura, né? Pois é. O olho bate no sol e já vai para o Huayna Picchu, né? Muito legal. Aí, Valtão. Show. Não, tem aquilo. Nem sempre a gente enxerga tudo na hora que está fotografando, né? Não. Maravilhoso. Lindo A Taninha está indo embora aqui. Tchau, Tânia. Falou que as fotos são maravilhosas, mas que ela tem que ir. Beijo, obrigado, Tânia. Obrigado, Valeu, Tânia. Pela presença. O Ale compartilhou ali um momento cultural, fica a dica para todos. E o Fábio comentou: o fotógrafo decide o nosso olhar. Parabéns. Isso aí, Fabião. Muito bom. Vamos Fábio seguir, é um baita gente? fotógrafo também. Prazer ter a presença dele. Vamos lá. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, que bom que Fábio. você está aqui conosco. É isso mesmo? Opa, perdão, falha. Voltamos. Temos aí, então, o mundo alienígena, com título desse, na temática de sombra e luz. Temos como, então, o mago que trouxe essa obra alienígena para a Terra. Fale sobre a foto, Alberto Endres. Então, cara, eu gosto muito dessa foto.
essa foto aí, a hora dela, salvo engano, foi às 6h04 da manhã. Acho que eu não coloquei o horário aí, né? É o Salar de Uyuni, né? Para quem conhece, para quem não conhece, né? O Salar de Uyuni é um mundo alienígena, né? É um ambiente totalmente inóspito, ele está a 3.500 e tantos, 3.600 quase metros de altitude. É um deserto de sal de cerca de 10.000 quilômetros quadrados, mais ou menos, né? A calota desse sal aí, ela tem uma espessura de cerca de 200 metros, mais ou menos, né? Então, você imagina, 10.000 quilômetros quadrados por 200 metros médios de profundidade, né? Era fundo de mar isso aí, na história natural da Terra passada, né? E vou te falar, essa aí foi uma das piores noites da minha vida, que eu achei que eu ia morrer, né? Eu e o Marco Broto, a gente estava com um equipamento de dormir que era bem ruim, assim, não era apropriado para as condições que a gente pegou. A gente estava com muito, muito frio, e quando eu acordei exatamente para fotografar a Via Láctea, começar com isso, né? Por volta das 3h30 da manhã, a parte de fora da barraca estava mais confortável do que de dentro. E aí foi bastante fácil fazer as fotos. O vento já tinha passado. E, assim, acessório, né? Uma luz contínua no chão. Eu coloquei aqui atrás de mim, ó, vocês podem ver, foi uma foto de dia, ok? Com poente, tá? Eu não sei se foi no mesmo dia, acho que foi um dia antes essa aí. Então, mas você está falando direto de Uyuni agora? Agora eu me teleportei para lá. E aqui, Foto alienígena, você sabe que a mistério, quase Bolívia, morri. o fuso horário, né? A gente está um pouquinho atrás do Brasil, então ainda é pôr do sol aqui, ó. Mas o que é legal, né? Desde que eu vi, né? Esse craquelado do chão aí, né? Formando essas falhas geométricas aí. Isso aí é devido à dilatação, né, do sal, e ele vai rachando, né, e formando esses hexágonos, pentágonos, enfim. E eu observei que no poente o sol baixava, né, e a luz incidia lateralmente nesses... É como se fosse ali onde racha, né, ele vai subindo e forma uma espécie de túnelzinho de formiga e de cupim. Sabe aqueles túnelzinhos de cupim que tem assim, às vezes na madeira? Forma um cucuruto ali, e ele é meio translucente, né? O sal é transparente, né? Então, quando o sol tá baixando, ele incide lateralmente nessas ranhuras, né? Nesses relevos, e atravessa, e a luz atravessa. Então, ele fica iluminado de dia. Mas e à noite, né? À noite eu tirei o tripé, eu tenho um time-lapse dessa Via Láctea aí, que é lindíssimo, desde o céu escuro até azular completo. E isso aí é um dos quadros desse time-lapse, né? Só que eu queria esse detalhe e eu não tinha esse detalhe. O que eu fiz? Peguei uma luz contínua de filmagem, coloquei ela no nível do chão e joguei ela retinha assim. E aí eu consegui esse desenho. Vocês observem o seguinte, a luz ela está do lado esquerdo, do meu lado esquerdo. Vejam que para a direita eu já não tenho mais tanto detalhe. Mas eu também não queria ficar com muitas minúcias e acabar atrapalhando. Eu falei, bom, aí já tá bom, já deu, né? Eu iluminei bem o primeiro plano aqui e consegui, né? Mas realmente isso aí me remete a um mundo alienígena, até porque a gente tem a galáxia ali, né? A Via Láctea. Então, para mim acho que é o mais perto que eu já cheguei na minha vida de um mundo alienígena, foi esse lugar aí, e trazendo essa foto para essa recordação. Não sei se vocês observam aí o traço, o que deve ser um satélite, ok? Normalmente, como é uma foto, ela tem aqui um tempo de exposição longo, né? Cadê o tempo de exposição dela? 30 segundos. Aonde, Beto? Que lado da foto? Não estou vendo, não. À direita da foto, mais ou menos próximo do pontinho vermelho mais embaixo. À esquerda do pontinho vermelho mais embaixo. Eu deixei de referência. Tem um traço. Perfeito, achei. Na verdade, ela tem outros traços que são menores e que não aparecem aqui, né, nessa tela. Mas acredito que seja um satélite, tá? Porque para se movimentar aquele tanto ali, não é estrela cadente ou meteorito, né? Que o meteorito ele entra rápido, né? É uma coisa que está muito mais distante do que um meteorito. O meteorito, ele normalmente entrando na atmosfera, que está muito mais perto.
e é rapidinho ele passa. Então, o risquinho seria, no caso, bem menor, em 30 segundos, né? Então, acredito ser Fred, um satélite ali. Desculpa, Beto. Você consegue colocar o mouse para mostrar para a galera, para quem não viu ainda? Acho que é o Fred que tem que colocar o mouse, né? É o Fred. Isso. Então, eu não vi ainda. Mais para a esquerda, Aí, Fredão. Para baixo, abaixa, aí, abaixa. Abaixo. Ah, Aí, ó, isso aí. Na Aí. foto mesmo a gente vê nitidamente na tela do computador, mas aqui no Zoom não deu para ver, né? Acho bonita a composição das montanhas no fundo. Ganhei o primeiro plano com essa luz que eu joguei aqui e para mim é uma foto muito legal que ilustra muito bem o Salar de Uyuni, né? Eu tenho essa para o dia que está aqui atrás de mim, que é exatamente o homônimo dessa aí à noite, né? Mas eu estava num lugar um pouco diferente. Ale? Fiquem à vontade. Beto, vou te contar uma historinha que eu estou vendo aqui que vai ser meio que piada interna, mas é uma coisa curiosa. Ale, conta até 3. Vai. Você chamou... Não. Eu já sei o que ele vai falar. Ele vai falar que ali parece uma baleia no horizonte. Não. Se liga. É real essa. Você chamou de mundo alienígena. Sim. Agora, você já tem filho adolescente, né? Eu que tenho filho pequeno, eu tive que assistir um desenho várias vezes que tem no desenho que vem alienígena exatamente esse formato do chão meio que hexagonal aí, uns desenhos bem parecidos com esse. Sabe que desenho que era? Puta, não sei, cara. Chicken Little. Juro pra você, Beto. Assiste o Chicken Little, cara. Eu vou assistir. Ele falou que é uma piadinha interna, não é comigo, tá, pessoal? É com outro amigo. Não é. Nosso. É porque o Chicken Little tava nessa viagem, eu sei. Mas é que, cara, é muito... Gente, desculpa pela... Betão. Sintonizei, desculpa. E você sabia que nesse Salar do Uyuni foi gravado algumas cenas do Star Wars, né? Né? Não sabia. Serviu de cenário para o Star Wars. Sim. Então, realmente uma coisa totalmente diferente de tudo, né? Que a gente, até o ambiente de deserto, o deserto tradicional, com areia, né? Com duna e tal, é realmente um lugar muito diferente mesmo. Parabéns, Betão. Linda foto, cara. Parabéns, linda foto, cara. Assiste lá, Beto. Assiste, Chicken Little. Vários comentários muito ricos, como o do Fábio, que a linha do horizonte com essa... Peraí que eu perdi aqui. Com essa diagonal ficou interessante, gostou da geometria, parabéns. Os comentários foram muito ricos agora, gente. Nós não vamos ler todos, tá? Tá fantástico esse momento. Obrigado pela aula, poetas, fotógrafos. Vamos passar para a próxima? O que vocês acham? Bora. Boa. Vamos lá. Partiu. E aí, então, nós chegamos na fotografia de título Cenotes. Conta pra gente, maestro. Conta a história dessa foto. Bom, vamos lá. Uma viagem para o México, né? A gente foi gravar lá também um documentário para o Off em 2017, se eu não me engano. Acho que tem aí, junho de 2017. E, cara, eu não sei se as pessoas são familiarizadas com cenotes. Eu não era até então. Fiz uma especialização em mergulho de caverna para conseguir fazer esse job lá em Tulum, no México. Agora, acho que até cabe um título muito parecido com o do Beto aí, porque quando você encontra os cenotes em terra, que são praticamente poças d'água na superfície, no meio do mato, no meio do nada, digamos assim. Você está andando no mato, tem uma poça d'água. Quando você entra nessa poça, às vezes você tem uma caverna gigantesca lá dentro. E é o caso dessa daqui, exatamente, que eu não lembro o nome. A gente fez vários cenotes, eu sei que cada um tem um nome, eu não lembro exatamente qual era esse. Mas o que mais me espantou é que, assim,
para vocês terem uma noção da proporção, eu nem estou encostado na parede contrária a essa que a gente está vendo na foto, mas eu colocaria aí dentro fácil uns 2 campos de futebol. É muito grande. E o buraco de entrada, no diâmetro, que dá para ver um pedacinho ali em cima, cara, não cabem, sei lá, 8 pessoas boiando ali em cima. Então, o México tem essa parte do México, né? Tem essa característica. Eu sei, até por eles mesmos contarem isso lá, e depois eu pesquisei, de que o solo na Península de Yucatán ele é todo furado, digamos assim, por causa do impacto do meteoro que causou a extinção dos dinossauros, né? E é um fato super curioso, porque o calor fez com que a Terra praticamente borbulhasse. Travou ali. Borbulhou. Então, complementando a fala do Alê, foi quando Assim, eu vou fazer uma média no meio até ele voltar. Voltou. Não voltou. Esse é o eco da extinção da imagem dele, cara. Será que ele foi extinto junto com os dinossauros? Caiu um meteoro nele, acabou. Vocês me matam. Manda um oi pra ele. Ô, Fred, volta lá pra foto do Alê. Não é porque ele caiu que vai derrubar a foto dele também, não, cara, foi esbarrada no mouse, desculpa, gente. Foi a profundidade da foto, diz o Fábio ali. Foi ao ar, então, perdeu o lugar. E aí, galera? Voltou? Aí. Onde eu parei, hein? No mergulho. Você estava lá no México. Então, mas... na verdade... Ô, Alê... Cara, você estava na bolha do meteoro, que a Terra ferveu. Não. Aí eu te escutei até quando você chegou e falou boa noite. Depois eu não escutei mais nada. Cara, não sei, juro que eu não sei o que está acontecendo, mas beleza. Bom, então, sem me prolongar mais, que eu fiquei falando meia hora aqui achando que estava todo mundo ouvindo. Ô, Marcinho, você tem como ficar assim, cara, só para eu saber se eu travei ou não? Cada um é de um jeito, cara. Então, o que eu acho mais encantador ali nessa região é que os cenotes estão por todas as partes, né? O nosso amigo, pô, Marcinho, não é a Macarena é por causa do México? Muito bom, gente. Isso é fotografia. E a outra curiosidade que faz até parte daquele histórico que eu falo toda vez nas minhas fotos, de que não foi uma foto planejada. A gente já estava voltando do mergulho e eu resolvi fazer os detalhes da parede que está nas minhas costas. E quando eu virei para voltar e começar a subir para a descompressão, os 2 mergulhadores estavam exatamente naquele raio ali. Então foi uma foto também meio que no susto ali, sem querer querendo, mas o cenário era realmente maravilhoso e assim, sem palavras. O Ale é o fotógrafo por acaso aqui da galera, eu né? sou do sem Tudo querer. dele é o sem querer querendo. Recebe o chamado na hora. Me diz uma coisa, você estava a quantos metros da galera ali? Então, cara, eu tô longe. Eu não sei dizer quantos metros exatamente deles, mas cabe um campo de futebol e pouquinho aí numa boa, sabe? Entre você e eles? Não, no tá todo. Perto. No todo. No todo. Eu tô mais ou menos no meio. Eu tô usando uma 14mm, então eles não estão tão longe de mim assim, né? Eu tava voltando, como eu falei, e foi isso. 14 milímetros? Legal. 8, 10 metros? Por aí. Pô, aí vocês são especialistas demais já para saber com a distância. Só olhando 14 milímetros nessa distância deve dar esse tamanhozinho aí, mais ou menos, cara. Peraí, só um minutinho. Não, aí tem 8 metros e 37 centímetros para ser exato. Falou professor Márcio, tá vendo? Ponto 40.
36, o pontinho vermelho está dando uma e tem mais uma curiosidade. Tem mais uma curiosidade nessa foto. Aonde a luz incide no final não é o chão. Fundo. Não é o fundo, é exatamente a divisão entre a água doce e a água salgada, que chama, Marcinho? Termocrina. Boa. Eu só te perguntei porque eu esqueci o nome. Não, tô sacaneando. O termoclima é quando você tem diferença de temperatura. Aí eu não sei o nome disso não, mas porque aí você tem uma diferença de densidade da água, né? Tem um nome, eu não sei se tem algum mergulhador de caverna aí que vai lembrar e escrever pra gente, eu esqueci agora. Pô, cara, eu confesso que eu acreditei, viu? Você me pegou. O Daniel falou haloclina. Valeu, Daniel. Daniel, maravilha, obrigado. Valeu, Daniel. E uma curiosidade é que você tem muito mais profundidade dali para baixo. Aqui as luzes elas param nessa nuvem que é formada entre o portal. É o portal entre a junção da água doce com a água salgada. Isso vira A salgada está por baixo. Salgada por baixo. O curioso é que o material que fica decompondo ali embaixo, a árvore, galhos, etc., tudo que caiu aí dentro durante milhares de anos, forma um gás que é um gás teoricamente tóxico, não tão tóxico a ponto de você não poder entrar. Ficou agora legal. Deu ruim. Agora deu ruim. Ficou legal, Fred. Tem como apontar só para o gás? O Fred está desenhando aí, ó. Cara, são os alienígenas da foto do Beto, não tem nada a ver com isso, cara. O Fred fez o paintbrush, cara. Pô, essa é a água meio salgada e meio doce. Gente, não tem o que fazer aqui, não tem o que fazer. Não estou nem mexendo. Não, nem mexendo. Segue enterro. Você é inocente, a gente sabe. Na próxima a gente Droga, eu tentei, gente. Valeu! Volta e vai para frente de novo, não dá? Não, bora. Acho que alguém tem comentário sobre essa foto ou não? Cara, eu também colocaria essa foto. Aí, ó, agora deu para ver o satélite na minha, tá vendo? Cadê? Volta lá. Volta lá. Aí, ó. Para quem não viu antes. Muito bom. E que satélite, né? Não, é uma foto que eu também colocaria no meu fundo de tela. Acho a foto lindíssima. Lindíssima mesmo. Muito legal. É legal ver esse debate, né, gente? Quando a gente está com o tanto que é multifacetado, né? A possibilidade da produção fotográfica. E aqui, entre 4 exemplos, como é que a gente tem situações exemplificadas de composição de fotografia. Pegando os 2 casos que o Ale falou de como ele recebe a oportunidade da foto, né? E ele ouve o chamado, né? Senão não teria registrado as maravilhas que ele registra. A composição de um autorretrato, como o Patrial abriu essa noite de hoje, assim, e ele deu exemplos bem claros o quanto é trabalhoso você encontrar um modelo, inclusive quando o modelo é assim mesmo. As fotos do Márcio e do Beto com uma grande composição, o Márcio debaixo d'água, o Beto compondo luz no deserto de sal. Então, se a gente pode usar esse canal para desvelar um pouco do que se revela em maravilha, que aos olhos parecem magia, é o canal da fotografia. Eu acho que isso está acontecendo fluidamente no papo e na conversa de vocês. Então, um prazer maravilhoso acompanhar essa aula, mestres. Eu me senti o cara agora, depois dessa fala do Fredão. Você é o cara. Eu vou até levantar Fred, aqui, vocês são os caras. Fred, não vem com essa poesia achando que você vai se livrar da chibatada depois, não, meu amigo. Que isso, eu me esforcei, tô até suando aqui. Errou todas as fotos. O Ricardo tá falando que tem uma borrachinha aí na caneta para apagar essa linha. Tem mesmo. Tem? E, Fred, você está usando tantos adjetivos. Não, eu não sei, cara, mexer essas coisas. Fred, mas vem cá. Ô, Fred, sério agora. Tenta tirar a apresentação e pôr de novo, cara. Dá para fazer isso. Não, vamos lá, só tem uma foto. Aí, cara, tirou. Cara, tem mesmo. Era verdade. Vai no azulzinho lá. Não, eu gosto dele, tô brincando. Aí, tem mais um. Tem mais um. Apaga o mergulhador. Deixa um só, o do cantinho não estava vendo, cara. Deixa o mergulhador do pé de pato amarelo ali, verde, sei lá. Tira esse aí. Ô, Fred, Ô, Fred, você tem que deixar o mouse só em cima da setinha lá. Eu acho que seu mouse está fazendo isso sem querer, cara.
Cara, vou desligar o meu mouse. Ó, Deixa pronto, o mouse na desliguei. borracha. Vou deixar ele ali na borracha e desliguei. Pronto, vamos seguir. Legal. Quem ajudou a Pronto. gente aí, muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo aqui, ó. Quem Ô, comentou? Ricardo. Ô, Ricardo. Valeu, cara. Você salvou a minha vida, que é mais ou menos por aí, né? Mais ou menos, né? Já tinha Pronto. cagado. Pronto, Ale, pode continuar me xingando, eu não quero te tirar desse momento fantástico, por favor. Não, bora para as outras fotos. Bora. São Próxima 8h17. foto. Agora nós chegamos a uma foto cujo magista que vai apresentá-la a intitula Por Namíbia. Dr. Márcio, vem conosco. Pô, Fred, você tem usado tantos adjetivos gentis para com nossas pequenas pessoas que eu queria brilhantar a sua voz, falar que você praticamente é o Galvão Bueno. Puta, não sei se isso é bom ou se é ruim. Que é isso? Enfim, da apresentação. Muito obrigado, Fred. Que bom, obrigado, Marcinho. Rouca, sexy de Barbacena, né? Tô gripado, mentira, tô não. Legal, vamos lá. Enfim, ia falar que isso é uma árvore, que idiota. Claro que é uma árvore, né? Na verdade, a gente vai ver é uma sequência... Ou não, né, Marcinho? Ou não. Só para contextualizar um pouquinho, eu já tive, acho que, sei lá, 6 ou 7 vezes na Namíbia, e a primeira vez que eu estive lá foi em 2014, e eu fiz a foto dessa árvore. Não sei por quê, tem centenas de árvores. Essa fotografia era de tudo quanto é jeito, e desde 2014 que eu fotografo essa árvore anualmente, né? Eu ia trazer a foto de todos os anos, mas o pessoal já pegou no meu pé porque já trouxe 3, então só 3 tá bom, imagina, a gente ia ficar aqui até as 10 da noite. Mas só para contextualizar, essa foto ela foi feita no deserto do Namibe. O deserto do Namibe é um deserto costeiro, ele tem perto de 2.000 quilômetros, ele começa lá na África do Sul, corta toda a Namíbia e vai até Angola. Um deserto super antigo, estima-se aí que ele tem perto de 55 milhões de anos. E essa árvore é uma caça que ela já está seca, ela fica perto de uma duna que a gente chama de Duna 45. Por que essa duna chama 45? Porque ela fica no quilômetro 45 de uma estrada que corta esse parque, essa reserva. Então, isso que vocês estão vendo no fundo da árvore não é um pôr do sol, um nascer do sol, não, é a areia de uma duna. E aí, eu acabei fotografando essa árvore em 3 condições diferentes, por isso que eu trouxe para o tema aí dessa noite que a gente está falando de luz e sombra. Então, aqui o que a gente tem? Essa foto ela foi feita por volta das 8 da manhã, o sol está atrás da duna ainda, então a luz que está chegando aqui é uma luz super difusa, super suave, o sol está super baixinho e a parte dura do sol está parando na duna. Então, o que você tem aqui, basicamente, é de dia, obviamente, você tem bastante claridade, mas você não tem nenhuma incidência de sol direta, nem na duna e nem na árvore. Vamos para a próxima, por favor? Honroso e amado Fred. Mais um adjetivo só que eu mudo, não estou brincando. Do mouse da foto, Olha Fred. que interessante. Essa foto já é de 2017, é um pouquinho mais tarde. E aí o que aconteceu? O sol, obviamente ele começou a subir, subiu mais um pouquinho, e ele está iluminando só a árvore. Reparem que eu não tenho mais a duna de fundo. Como a gente tem aquela coisa chata ainda nas câmeras de fotografia, a latitude de exposição limitada, só rapidinho o que é a latitude de exposição, a câmera não consegue enxergar um degradê de luz tão bem quanto nossos olhos. Os nossos olhos, nessa situação, o que eu estava enxergando? A árvore iluminada e a duna escura, porém eu conseguia ver o tom alaranjado, vermelho. A câmera fotográfica não. Ou ela vai enxergar a luz que está na árvore, ou a luz do fundo. Então, nesse caso, eu preferi mostrar a luz da árvore, por isso que a gente não tem. Parece que a duna foi apagada com a borrachinha do Beto. Mas não. A diferença da primeira para a segunda foto, na primeira eu tenho uma luz super flat iluminando a cena inteira. E aqui a gente tem só essa luz. Você vê que é uma luz, inclusive, bem dura, iluminando só a árvore, né?
Vamos para a terceira, por gentileza. Ó, belo Fred. E nessa terceira, essa já é uma foto por volta das 10 e pouquinho da manhã. Essa é uma foto de 2016, ou seja, ela foi feita entre a de 2014 e a de 2000, que eu não lembro mais, acho que 17, talvez, tanto faz. Mas percebam que aqui eu tenho o sol iluminando tanto a árvore como a duna. Esse sol está entrando pela esquerda. Eu sempre falo, gente, a hora que a gente está fotografando, a gente se preocupa com luz. É a posição da luz, a posição da luz. Mas na hora que você está olhando a cena, eu falo, esquece a luz. Você tem que se preocupar com as sombras. As sombras que vão te dar orientação na fotografia, da onde a luz tá entrando. Ou seja, você fotografa usando luz, mas presta atenção nas sombras. Repara no tronco da árvore que eu tenho uma área sombreada à direita no tronco principal. Ou seja, isso denuncia para mim que o sol está entrando pela esquerda. E aí vamos só fazer um pupurri rápido para vocês verem que, assim, até alguns galhos, vocês percebem que eles vão se modificando com o tempo, alguns galhos estão sendo perdidos. E a coisa triste é que esse ano, infelizmente, semana passada, eu estava com um grupo na Namíbia. Aliás, a Cláudia foi embora, Fred? Ô, Marcinha, ela despediu. Vou procurar ela aqui, ver se ela ainda está aqui, mas ela tinha despedido, ela teria que sair. A Cláudia não está mais, não. Tá não. Tá, porque a Cláudia, justamente, ela estava comigo nessa expedição, essa última da Namíbia, ela ia gostar de ver essa foto. Enfim, então, só dá uma passadinha, por gentileza, Fred, entre as três, só para o pessoal poder acompanhar um pouquinho dos detalhes, ver como a textura dela... Quer que passe 2 segundos em cada? O que você prefere, Marcinho? Isso, pode ser 2 segundinhos, só para ver como os galhos vão se modificando, a coisa vai mudando um pouquinho de um ano para o outro. Legal, isso aí. Inclusive, essas fotos, muita gente gosta de colocar as 3 na parede, né? Chamam de um tríptico, vamos dizer, porque você tem o mesmo assunto com variações de luz. Lembrando que isso, obviamente, não é edição, é só a posição de sol que varia de um horário de um ano para o outro. Maravilhoso. E é legal a gente poder assistir essa alquimia na fotografia aqui, né? Porque todos os princípios, mesmo hoje, com as edições que a gente faz, né? Os grandes programas e softwares que a gente veio usando, eles foram criados por grandes químicos da fotografia, né? Tentando transferir e traduzir todos os mecanismos possíveis no laboratório para a tela. E não para entrar na discussão do tanto isso é romântico ou contemporâneo, né? Assim, mas é legal a gente pensar isso. A sua fala mostrando essas 3 fotos, Marcelo, acho que faz a gente lembrar disso. Como a temática dessa noite é luz e sombra, né? Todo mundo que começa a estudar fotografia está no laboratório de PIB ou então experimentando com a pinhole, você descobre muito rapidamente que aquela expressão de cinema corra para a luz, na fotografia significa filme queimado, né? Então, é muito interessante a gente poder trabalhar assim o controle da exposição à luz, né? Então, é uma racionalidade, uma sensibilidade muito grande. Eu acho que está sendo uma aula divina nesse episódio de hoje. Desculpe a interferência, podem continuar, senhores. Posso falar? Deve, Betão. Eu acho que as 3 fotos são bem legais, são bem interessantes, bem bonitas. O Oscar Bressani, salve Oscar, ele fez uma observação que eu estava exatamente reparando aqui na textura da duna, que eu acho muito legal, acho bem bonita, assim, suave, né? Uma coisa bonita, assim, harmônica. Gosto das 3, cada uma de um jeito, mas o que eu gostei mais de você ter mostrado essa foto foi esse momento técnico, entendeu? Eu acho que é legal a gente poder explorar essa parte técnica com exemplos de boas fotografias, né? Porque muitas vezes o que a gente vê por aí, o pessoal explora a questão técnica com fotos muito quadradonas e pouco interessantes, né? Eu acho que aqui foi exatamente o contrário. A foto é muito interessante e ela permite essa exploração aí. Eu acho que nós, a partir de agora, devemos até buscar um pouquinho mais isso aí para apresentar aqui. Eu acho que é muito interessante. Se a galera quiser se manifestar
em relação a isso aí, eu acho que esse momento é muito legal de discutir a técnica, né, passar umas dicas assim. Eu acho que tem alguns fotógrafos nos vendo aqui que vão poder também falar daqui a pouco aí, mas que já até se pronunciaram, mas eu acho que isso é bem interessante, cara. Acho que é bem instrutivo e eu valorizo muito esse momento aí, porque todo mundo que gosta da coisa gosta de aprender também, né? E é legal, eu lembro lá, sei lá, muitos anos atrás, os caras falavam para mim, luz dura, luz mole. Cara, luz não tem, luz é luz, não tem luz dura. Como que uma luz pode ser dura, outra mole? Né? Mas você pega, por exemplo, Fred, a luz dessa primeira e da terceira foto, dá para notar literalmente o que é dureza de luz, né? Olha a luz que está incidindo nessa árvore, nessa foto, e a luz que está incidindo aqui, parece um... Aquela primeira, eu não sei se é a primeira, volta aí. Essa aí parece que você colocou um softbox gigante na frente do sol, né? Tipo um butterfly grandão daqueles de Hollywood, Pois assim, é. né? E ela tá toda suave, né? Totalmente suave. O que eu achei interessante na sequência, Márcio, é que você utilizou uma Mark II, uma Mark III, uma Mark IV. Uma 24-105, uma 100-400, né? E você usou configurações distintas para fazer um mesmo quadro em situações que você enalteceu. Em uma delas, a luz suave, que é nessa daí. Na outra, você enalteceu a luz dura batendo na árvore, que é essa daí. E na outra, você com o quadro completamente iluminado. Mas você pode ver que a posição, o ajuste delas é para fazer sempre o mesmo quadro. Mas tem crop na pós aí também, né, Marcinho? Para ficar bem alinhadinho. Muito pouco, assim, coisa de centímetros. Mas tem um cropzinho, porque, puta, para lembrar... eu deixo um X no deserto, mas, cara, todo ano que eu volto, o X não tá lá. É porque coisa de alienígena. Bate o ventinho, né? Bicho. Você não fez amizade com o guia, o cara muda o X de lugar. Muda, desgraçado. Mas, assim, eu esqueci de colocar nas fotos a distância focal, mas todas elas são todas muito próximas de 100 milímetros, mesmo com as lentes diferentes, né? Na 24-105 perto do 100 e na 100-400 sempre perto do 100. Mais óbvio, né? Um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Mas, cara, engraçado, quando a viagem desse ano foi cancelada, cara, a primeira coisa que tocou no coração, eu falei, cacete, desculpem. Não vou poder fotografar a árvore esse ano. Ela tem um apelido, essa árvore, Márcio? Ainda não? Ela chama... Não, na verdade, eu até coloquei um nome para ela, depois de tantos anos, ela chama Árvore. A maravilha do ser humano é essa obstinação em dar nome a tudo, né? Alê, só aqui, por favor, antes que seu braço me faça pensar que você travou novamente. Dá licença, professor, eu queria fazer um comentário de algo que eu estou sentindo falta nessa foto. Diga aí, fala aí para nós. Um pontinho azul no canto esquerdo aqui, ó, perto daquele galho. Não tem como a gente colocar. Põe aí, ô Fred. Vai errar a cor, é daltônica, hein? Ele foi lá e pôs 3, cara. Ele chamou a galera toda de volta. Nossa, virou galinha pintadinha, cara. Legal. Isso aí. Voltei. Caí e voltei. Agora travou o geral. Não, mas isso foi faz tempo. Legal. Eu acho que é isso, né? Acho que podemos abrir para perguntas. Para a galera, né? Até porque deu 1h30 certinho. Olha como a gente está indo bonitinho. Então, acho que a gente... Primeiro, eu queria dar parabéns para vocês, porque realmente foi cumprido. A dinâmica, a gente conseguiu pensar numa dinâmica que tenha funcionado. A todos vocês que estão presentes conosco, é super interessante, caso queiram comentar com a gente o que sentiram, tanto da duração, a profundidade que foi abordado cada foto, se o volume de fotos é interessante. Por que a gente faz essas perguntas, gente? É porque a gente está com a proposta de realizar esse programa semanalmente às terças-feiras.
E aqui no canal da fotografia são papos que você não tem todo dia. Tudo bem que você, fotógrafo, com outro fotógrafo, pode conversar sempre, mas a gente poder reunir esses 4 mestres da fotografia e poderem debater entre si, eu acho que isso é muito bacana a gente poder repetir isso. Então, tem gente comentando aqui que sensacional, que foi perfeito, o Max comentou, e o Marcinho comentando ali o debate muito interessante. Para a gente é super interessante saber. A gente gostaria muito que vocês repetissem a presença aqui, convidassem novas pessoas. E esses são os meus recados apenas. Podem continuar, senhores, falando e vamos ver o que o pessoal está comentando. Ó, o espetáculo de fotos foi dinâmico. Infelizmente, não peguei desde o começo, porque estava fotografando. Pô, essa é a melhor coisa que a gente poderia ouvir, né, gente? Verdade. Eu queria só dar um toque da próxima, né? A gente pode falar aí do tema da próxima, né? Por favor, a gente já tem o tema, né, gente? Eles brigaram, a gente deixou eles 4 rounds brigando bastante, até que foi eleito. O tema da próxima é reflexos. Procede, senhores? Procede. Reflexos. Muito bem. Alguém quer fazer algum mistério, algum teaser, alguma coisa aí? Convocar a imaginação das pessoas ou não é o momento ainda? Cara, o mistério é o que está na minha cabeça sobre o que eu vou escolher, porque eu não tenho nem ideia ainda. Mas vamos dar uma pesquisada. O pessoal está perguntando quando será a próxima e se essa já vai ser publicada no YouTube. Bom, respondendo as perguntas, a próxima é na próxima terça-feira, às 19 horas, aqui, provavelmente no Zoom mesmo, a gente deve manter aqui. E a nossa previsão é de que será publicado como primeiro vídeo do canal da fotografia no YouTube, essa sessão que participamos hoje. Né? A nossa previsão é essa, não é, senhores? Exatamente. Lembrando que a gente está com as mídias sociais quase que em dia, né? A gente tem um Instagram funcionando já, para quem quiser acompanhar mais de perto, que a gente provavelmente vai postar essas fotos de cada bate-papo desse na terça. Na sequência, na quarta-feira, essas fotos vão para o Instagram. E eu acho que também vale a pena agora ver quem quer levantar a mãozinha e trocar uma ideia com a gente. O que vocês acham de fechar o slideshow, abrir as janelinhas e fazer uma interação? Acho muito legal, eu ia falar isso. Quem quiser ligar o vídeo, comentar, falar alguma coisa. Legal. Na verdade, eu quase não falei, né? Mas eu queria falar mais um pouquinho só. Por favor, depois que o Márcio falar, gente, eu vou liberar o acesso ao áudio, tá? Até lá, vou manter do jeito que está. Esse é o nosso segundo encontro. A gente havia feito um demo fechado desse encontro, então esse é o nosso primeiro encontro aberto. Seria muito importante receber o feedback de vocês, do que vocês gostaram. Melhor, não fala do que vocês gostaram, falam só do que vocês acham que pode melhorar. E aí pode ser no Instagram, qual que é, Ale? O canal da fotografia. O canal da fotografia. Aqui, o canal da fotografia. O Walter escreveu aqui já, ó. Isso. Ótimo. O feedback ele pode ser também por e-mail, o canal da fotografia @gmail.com. E também no próprio YouTube, Marcinho, porque como isso vai estar passando no YouTube, depois que a pessoa acabar de ver, ela vai estar vendo a gente falar sobre isso. Então, deixa nos comentários, porque a gente tem que, né, é isso que o Marcinho falou, a gente vai tentar aperfeiçoar cada vez mais algo que para a gente, pelo menos, é inédito, né? A gente resolveu fazer isso meio que no susto, meio que por causa da pandemia, e então a gente está aprendendo aqui junto com todos vocês.